precisa urgente resolver o problema de lá. Durante o dia, beleza, pode continuar do jeito que está, até que a outra empresa assuma o local da Sanitur, porque está insustentável. Tem uma moradora lá do 3 que foi atropelada ao sair do ônibus, é um absurdo. Eu já usei um ônibus sem freio da Sanitur. Não dá. Só que durante a noite é assim, é para ontem. As pessoas precisam trabalhar, precisam estudar. Aí ganhou o apartamento, mas tem que comprar um carro? Eu não tenho condição. E é isso que está acontecendo lá. Tipo, eu vejo assim como se fosse um presente de grego, sabe? Ó, você vai pagar barato no aluguel, ou na prestação. Só que aí o custo que aumentou com o transporte, ficou elas por elas, ou até pior. Não dá do jeito que está lá. A gente precisa muito mesmo de uma solução para ontem. Eu já apresentei para a Sanitur, eles nunca nem me responderam e-mail. A moça falou assim, não, mas o Novo Mundo tem muita gente. Eu falei, eu morava no Novo Mundo, e eu estou morando lá. E é tão fácil, o ônibus sai da rodoviária, passa no Jardim São Paulo, passa lá, passa no Céu Azul, e depois no Água Branca segue para o Novo Mundo e volta para a rodoviária. É só o horário das pessoas que saem do trabalho que eu quero isso. É só isso. Não é impossível. Eu sei que a Sanitur não tem estrutura, mas também não dá, está insustentável morar lá dessa forma. Para mim não faz diferença. Mas para quem trabalha e estuda, não dá. É só isso. Obrigada. Obrigado, Laiane, por sua participação. Acredito que os guerreiros aqui, vereadores, que já apresentaram tantos requerimentos, né? Até o Ministério Público já recorremos e precisamos que o Executivo abrace essa causa. Está faltando um parceiro forte. Quem paga é o Executivo, quem dá a concessão. E é preciso que essa mensagem chegue do Executivo, através do secretário. É uma luta antiga do Legislativo. Foi muito bom ouvir você aqui. Nós vamos retomar essa luta aqui, se Deus quiser. Novos ventos podem acontecer. Eu, nesse momento... Senhor presidente, sim, gostaria até de fazer uma sugestão aqui, da gente pegar esse vídeo do seu pronunciamento, que foi muito feliz na tribuna, parabenizo pela sua coragem, da gente pegar o recorte da fala dela, que foi muito elucidativo e comovente também, para quem tem empatia com o próximo, e mandar isso para o Ministério Público do nosso município. Pois quem estuda um pouco e sabe dos deveres, o Ministério Público, não é só a Câmara de Vereadores que tem o dever de observar as situações, não. O Ministério Público, depois da Constituição de 88, também tem o dever de lutar pelo interesse público. Então, como já foi solicitado o Ministério Público com relação à empresa do transporte público municipal, e nós tivemos um retorno, que eu posso dizer que, no mínimo, foi totalmente negativo, vamos mandar isso daqui para a promotoria, ver se sensibiliza, deles ajudarem a gente nessa causa, e a gente não ser só a voz do corpo legislativo, lutando contra todos e todos, que o Ministério Público também se engaje nessa causa. Então, eu faço a solicitação aqui, para, através da nossa Secretaria-Geral, a gente fazer o encaminhamento ao Ministério Público desse vídeo aqui, documentar tudo certinho e enviar. Muito bem. Nesse momento, eu chamo aqui a cidadã Ellen Marinônio Coan. Falei certo? Sim? Por gentileza, pode se dirigir à tribuna. Eu vou ler também aqui Ellen. Na forma regimental, devo adverti-la a respeito das disposições que regulam o uso da tribuna por munícipes. O prazo é de 10 minutos, prorrogáveis por mais 5. Se houver necessidade, é só você solicitar. As palavras devem ser compatíveis com a dignidade da Câmara e também
o orador responde pelos conceitos que emitir. Poderá ser cassada a palavra, no caso do orador não manter linguagem própria, ou desrespeito à Câmara ou autoridades, ou se desviar do tema indicado. No seu caso, o tema solicitado é sobre esclarecimento sobre contas bancárias referente aos alunos que recebem reembolso escolar, bem como prazos de respostas de requerimentos. Fique à vontade. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, vereadores. Boa noite aos munícipes aqui presentes. E boa noite ao público que acompanha pela internet. Quero agradecer imensamente, senhor presidente, pelo uso da tribuna desta casa. Quero iniciar esclarecendo a respeito das contas bancárias dos alunos que recebem reembolso escolar. Eu fui procurada inicialmente pelo vereador Hernando numa conversa via telefone. Então, eu informo que a Secretaria de Educação, ela recebeu a gerente da Caixa Federal, acompanhada de uma funcionária, no qual as duas solicitaram as substituições das contas dos alunos que hoje recebem o benefício do reembolso escolar. Em meio à reunião, eu solicitei que o banco nos enviasse um documento esclarecendo o porquê das substituições, visto que não é interesse da Prefeitura, nesse momento, fazer essa substituição, pois causaria muito transtorno, nada mais, nada menos do que aos alunos. Argumentei junto a elas, expliquei que não enxergava nenhum ponto positivo para essa tal troca nesse momento do ano. Enfim, expliquei a inviabilidade de tudo isso, porém, elas foram intransigentes, alegando ter sido notificadas pelo órgão superior bancário, nos dando a opção de abertura de conta para alunos, de conta poupança para alunos menores de 18 anos e uma conta universitária aos demais, sendo esta com custo de R$15 revertidas em crédito para celular. Pois bem, marcamos uma segunda reunião para decidirmos de que forma seriam feitas essas trocas, se seriam por lotes, se seria um mutirão do banco para esse atendimento. Semanas depois, a gerente voltou para a reunião, relatando que ocorreram vários transtornos causados na agência e percebeu que houve mesmo resistência dos alunos nessa possível substituição. Nessa reunião, a gerente já mudou a fala, dizendo que, devido aos tais transtornos, o banco resolveu deixar em aberto, ou seja, a Caixa Federal resolveu deixar em aberto para que os alunos escolhessem que agência que eles poderiam receber e qual tipo de conta bancária que eles poderiam receber. Só deixou claro que, no caso, para o menor, teria que ser ainda por conta poupança. E falou que, no caso de crédito em conta salário, seria só para quem tivesse vínculo com a Prefeitura. Ressaltou também que cada agência possui sua política de trabalho referente às taxas, ou seja, se eu optei, nesse momento, em trabalhar com o Banco X, a responsabilidade será minha pela taxa que o banco vai cobrar. Falou que a movimentação para a Prefeitura, diante de todo esse exposto, diante dessa nova apresentação, dessa nova oferta, seria custo zero para a Prefeitura. E deveria ser feito através de um convênio. Até aí tudo bem, porque a gente já tem um convênio que acaba sendo custo zero para a gente. Ela só acrescentaria, substituiria as contas hoje por conta de cada aluno. Dias depois, enviei um e-mail, conforme o que foi dito na reunião. Solicitei que tudo que foi discutido virasse documento, pois trabalho de forma em que o documento me respalda, e sabemos que palavras o vento leva, onde até o momento não obtive retorno. Dia 20, pedi para o funcionário da educação que fosse até o banco para obter alguma devolutiva, visto que não conseguimos contato via telefone com a gerente. Lá, ele foi informado que o e-mail que eu solicitei
tinha sido encaminhado ao departamento jurídico bancário para apreciação e parecer. Aí fica a minha dúvida. Como que o meu e-mail foi para apreciação se a oferta foi do banco? Né? No dia 23 de agosto, novamente veio um e-mail cobrando tal parecer, onde até o momento nada foi respondido. Hoje, novamente solicitei que o funcionário fosse ao banco para ver se o banco tinha alguma devolutiva, porque novamente a gente não consegue contato via telefone. E o e-mail da sexta-feira não tinha sido respondido. E ele veio novamente com a mesma fala. O e-mail foi enviado e a gente ainda não tem uma devolutiva. Sendo assim, as contas continuam da mesma forma que estão. Os alunos, esse mês, receberão pela conta atual, seja, a conta que ele já vem mantendo, sem mudanças até que o convênio seja realmente firmado, não trazendo prejuízo aos alunos. Então, quando a gente foi procurado, até eu esclareci para o vereador Hernando, que nós estávamos em uma negociação, né? Porque a partir do momento que o banco ele me oferece, e ele na verdade foi uma forma que ele, de imposição, ele ofereceu, ele falou que tinha que ser trocado, tal, eu preciso de um documento. Quando eu começo a cobrar, o banco ele não me dá esse retorno. Então, a gente optou o quê? Que nesse momento continue as contas da forma que estão, para que o aluno não tenha prejuízo, continue recebendo. Porque a gente trocar de banco pode até acontecer, mas é um transtorno imenso, porque a gente tem hoje quase 1.000 alunos, que são 1.000 contas, 1.000 cadastros, num único sistema, que uma única pessoa tem que gerar tudo isso. Então, não tenho como pegar 5, 6 funcionários e colocar 5, 6 programas do banco, porque ele é um programa único, é só uma pessoa que mexe, a gente não tem nem tempo hábil para isso. De repente, com essas trocas, a gente conseguiria fazer o quê? A gente já tem o cadastro do aluno, só mudaria o número da conta, né? Como foi solicitado pelo banco, até então falando que seria R$15 revertido em crédito. Tá, tudo bem, não é, já não estou de acordo, mas enfim, vamos lá. De repente, o transtorno foi imenso, onde ela foi avisada que haveria sim esse transtorno, porque a gente sabe como que é a questão de reembolso aqui em Boituva para receber, e não deu certo. Então, a gente está assim, por que eu vim esclarecer? Porque chegou vários requerimentos para mim, de vários vereadores aqui, eu acho que nada mais justo do que usar para a gente poder ter um esclarecimento maior. Então, esse é um assunto que eu me senti na obrigação de estar aqui, tá, esclarecendo. E o outro assunto que eu quero abordar nessa noite é a respeito do prazo de entrega do requerimento, que foi citado na sessão do dia 29 pelo vereador Nelson. O senhor sabe me dizer onde está o vereador Nelson, senhor presidente? O vereador Nelson ele já se retirou. Por gentileza. Tá, então tudo bem. Eu protocolei e eu acho que é um assunto que cabe a ele, porque eu fui bem específica e foi um assunto que ele abordou, mas eu vou deixar aqui a minha fala, porque tem multiplicadores, bem como está gravado na internet, e gostaria que ele depois tomasse ciência disso, se assim eu posso pedir ao senhor sobre isso, tá? Sobre o que eu vou falar agora, tá? Então, no dia 29, o vereador Nelson teve a seguinte fala: não sei o que esses secretários, não sei o que fazem esses secretários que vai empurrando. Em seguida, cita uma frase imprópria que, ao meu ver, jamais deveria ser dita por um vereador dentro de uma casa de lei, onde eu peço licença. Viu? Só um minuto. Essa fala sua não tem a ver com o tema, que é reembolso. Tem a ver, tem. Por que o senhor está gritando? Aqui na sua casa, não. Mas, e o senhor está interrompendo a minha. Tá, a senhora se inscreveu na tribuna, eu me inscrevi dizendo na tribuna, que vai falar sobre senhor reembolso. Presidente. Agora a senhora está falando da atitude do vereador Nelson. São coisas separadas no meu entendimento. Olha o tipo de secretário que a gente tem, que está falando interrompendo. Por gentileza, meu senhor. Fique. Então, senhora.
Eu me inscrevi pelo seguinte motivo. Só a um partir minutinho, do momento que ele fala sobre prazo... Para o tempo dela, para o tempo dela. Só um minutinho. Agora eu vou falar, a senhora tem que me ouvir. Depois Não, eu concedo tudo bem, a palavra. mas o senhor me depois... Tá, só um minuto. Eu deixo o senhor falar a partir do momento que eu tiver direito à resposta, tudo bem? Não, senhora, não é assim que funciona. Não, então peraí. Eu vim aqui porque nós estamos falando a respeito de requerimento. Por gentileza, segura a palavra. Eu vou ler novamente o que foi instruído aqui pelo regimento. Não precisa ler, que a partir do momento de uma vez, para mim não é necessário. Mas eu vou ler porque os demais não ouviram. Vamos lá. O prazo do uso é de 10 minutos, as palavras devem ser compatíveis, o orador responde pelos seus conceitos, poderá ser cassada a palavra se houver linguagem própria, desrespeito à Câmara ou às autoridades, ou se desviar do tema indicado. Meu amigo, você é um funcionário público, respeite a casa. Olha, e o tema deve ser indicado na inscrição. A senhora fez aqui a punho e protocolou que foi falar de reembolso escolar. Concordo. Agora a senhora está falando de um vereador que nem está na tribuna. Então, isso não é assim. por que ele não está aqui? Tá? Por que a senhora ele não quer está mais aqui? tempo para falar do reembolso? Eu vou te conceder. Não, eu protocolei. Para falar do vereador, não. Senhor vereador. Resposta de requerimento. Pessoal, por gentileza. Claudecir. A senhora pode falar de requerimento. Claudecir, por gentileza. Senhor presidente, é um absurdo. Por gentileza, pessoal. Senhor presidente, Fernando, é um absurdo questão de a gente ordem. estar aqui ouvindo lição de moral de que a gente fiscaliza. Vamos lá, pessoal. Questão de ordem, pessoal. É só prestar Questão de atenção. ordem, pessoal. Vocês não vão perder tempo. Questão de ordem, senhor Mas a gente presidente. falou que bem entendesse. Presidente, ô vereador Rodrigo. Essa fala de Então, todos. Vereador Rodrigo, vereador Pedro. Por gentileza. Aí Por seria o gentileza. cúmulo, não, gente. Os secretários vinham aqui falar. Pessoal, eu quero Presidente. falar com a moça. Só um minutinho, doutor. Só um minutinho. Doutora. Nossa, gente, aí a gente está com uma inversão. Por gentileza, a senhora quer acrescentar mais alguma coisa sobre os requerimentos ou sobre o reembolso? Eu vou te concentrar a palavra. Resposta de requerimento, está aqui, é o tema. Não, ela está falando de vereador agora. Se atenha ao tema, tá? Tudo bem? Ó, Pode abrir o microfone da moça. Por gentileza, amigo. Por gentileza. Nem da cidade, né? Mas é claro que o vereador fala à vontade. Por gentileza. Então faça algo de útil. Trabalhe pelo seu dinheiro e faça jus a ele. Responda os requerimentos que não vai ter problema. Senhor presidente. posso? Por gentileza, moça. Por gentileza. Senhor presidente, questão de ordem. Por gentileza. Peço aqui, Claudecir, você que foi ex-vereador, hoje é secretário, os demais secretários, público aqui presente, aqueles que nos acompanham pela internet, vamos manter a ordem e eu vou explicar o porquê, espero que você entenda. Quando a pessoa faz a solicitação para o uso da tribuna, não obrigatoriamente tem que os vereadores estarem presentes. Isso é fato, o ex-vereador Claudecir está aqui, em algumas vezes que teve uso da tribuna, até o próprio ex-vereador se ausentou. Isso, infelizmente, não consta no regimento interno dessa Casa de Leis. Eu, particularmente, tá, vendo o requerimento da secretária Ellen, ela se inscreveu para 2 assuntos. Um é sobre o reembolso escolar, que ela já amplamente explicou, e a outra é resposta aos requerimentos. E ela cita aqui, né, na fala dela, quando ela fala resposta dos requerimentos, ela utiliza o nome do vereador Nelson, porque ele foi um dos que questionou a não resposta dos requerimentos. Sim. Na minha concepção, por gentileza, o senhor respeite, tem um pouco de educação? Na minha consideração, senhor presidente, na sua... Meu, o senhor está interrompendo, Não, meu querido. eu queria. Você vai falar de educação? Na minha concepção, senhor presidente, na minha Eu tô vendo. concepção,
a Ellen tem o prazo para falar dos requerimentos. Ela poderia estar citando qualquer outro vereador aqui que questionasse os requerimentos. Sim. Então, na minha concepção, ela está dentro dos dois assuntos, senhor presidente. Sim, ela pode citar... Não, vereador, por gentileza... Vereador, por gentileza, olha, como eu estou dizendo, ela pode falar dos requerimentos, ela não pode cercear o vereador que não está aqui para se defender. Não, mas daí... Ele não está aqui ele se porque ele defende não outra vai. ocasião. Mesmo que ele não Tudo queira. bem. Ele se defende Não outra tem ocasião. problema. Eu dou continuidade na minha fala. Então pode falar a do minha requerimento. fala, ela não vai fugir do requerimento. Ok. Ela não vai fugir. Mas a senhora começou a falar Tá, que e volta a achou continuidade. que ele estava com um impróprio, isso aí é uma Tá, crítica. então A crítica vamos lá. aqui não. Vamos lá. Você disse, como citou meu nome, eu como fui vereador, isso é fato, como ela fala, porque ela foi cortado o tempo dela, por lei, ela tem direito de uns 10 minutos de novo. Não, o tempo está parado, está paralisado. Tá bom. Moça, então, quero agradecer a participação. Vereador Claudeci, por gentileza, ex-vereador Claudeci. Por gentileza, a senhora tem mais alguns minutos para explanar. Se precisar de mais 5, pode. Mas, mais uma vez, oriento. A senhora não pode citar críticas ao vereador da tribuna. Falar do pedido dele pode. A senhora pode usar seu Facebook, Tudo as bem. redes sociais. Não, A senhora pode mandar. eu sou, ó, mas na tribuna não. É o que está senhor dizendo no regimento. presidente, Tá. Mas eu tenho que fazer minha parte, vereador. Só um minutinho. Então, Tá. Só um minutinho. Eu não tenho como minha índole permitir que eu fale das pessoas pela costa, muito menos usar Facebook. Tá? Então, se eu vim aqui, eu gostaria que o vereador estivesse aqui. Pois bem, ele não está, não tem problema nenhum. Eu vou dar continuidade à minha fala, tá? Eu estou aberta. A Secretaria da Educação está aberta para que ele possa lá conversar comigo sem problema nenhum. Como bem ele tem meu telefone e sabe onde eu moro. Ponto. Eu não estou aqui para falar mal dele. Entendam bem. Eu não estou aqui para falar mal dele. Foi um ato que ele teve, uma fala que ele usou imprópria com a minha pessoa. Tá? Eu não vou usar Facebook para derrubar o cara. Eu não preciso disso. Tudo bem. Se eu pedir a tribuna e o senhor me permitiu, então eu peço licença para dar continuidade à minha fala. Sim. Eu não vou usar Facebook, eu não sou de usar Instagram e por aí afora. Utilize, mas fala do requerimento, por favor. O Rodrigo bem sabe disso, que nós tivemos algum desato pelo Facebook, eu respondi ali e acabou o nosso problema naquele ato. Eu não utilizo o Facebook para falar mal de ninguém. Eu utilizo para que eu possa me defender em momentos que eu sou atacada. Ponto. Posso dar continuidade? Pode dar então, continuidade. dá licença. Onde ele diz que vai empurrando, vai empurrando. Como ele não está aqui, eu deixo um convite para que ele vá até a minha secretaria para entender o que é que eu faço, uma vez que ele, enquanto vereador, ele não tem entendimento do que um secretário faz, que é o que ele fala. Eu não sei o que fazem esses secretários que vai empurrando, vai empurrando. A educação está aberta, que ele possa passar 1, 2, 3, 10 dias para que ele possa entender. Pois bem, o prazo de protocolo, de requerimento, a educação responde todos dentro do prazo que é estipulado pela prefeitura. A gente recebe o protocolo, vem lá, o senhor me permite mais 5 minutos? Sim. Vem lá, 5, 10 dias que seja, a educação, ela responde o prazo, tá? Dentro do prazo. Enfim. Agora, eu não me enquadro nessa fala que ele teve, que uma vez que eu não posso falar palavras obscenas aqui, como o senhor me orientou, e vocês sabem o que foi dito, tá da turma aí fora, que eu não vou, porque é impróprio, e essa casa de lei não permite eu falar, tá? Que a minha vontade, com certeza, era falar, era reproduzir essa fala dele, era reproduzir. Por isso que eu vim aqui, porque eu fiquei indignada com essa fala de um vereador numa casa de lei, tá? Numa casa de lei, ter uma fala imprópria dessa. Se o senhor permitir, eu posso até repetir, não tem problema nenhum. Não, fale só dos requerimentos, que é o... Se o senhor quiser, para mim não tem problema. Mas, se vocês não... Inclusive, o vereador Hernando pediu para que ele se retratasse. Houve uma retratação, sim, diretamente com ele, tá?
Eu sou mãe, eu sou casada, e isso para mim, enquanto mulher, é muito deprimente ouvir uma coisa dessa, ainda mais eu respondendo e cumprindo os prazos legais que um requerimento pede. Então, eu deixo aqui a minha indignação, bem como, se ele achar necessário e se a índole dele permitir, um pedido de retratação. Porque eu cumpro os prazos, sim, os prazos legais. Inclusive, hoje eu recebi um monte de requerimento da gestão anterior, nenhum do prazo de quando eu entrei, da gestão anterior, e fui obrigada a responder. Quando a senhora fala gestão anterior, é o antigo secretário? Isso, tá. Dos antigos secretários que passaram por lá. Isso, tem requerimento, se eu não me engano, de abril, de maio, de setembro, de outubro, e eu assumi a pasta em abril desse ano. Então, assim, eu não estou lá para brincar, eu estou lá sim para responder o que vocês pedem. Então, o mínimo que seria de uma casa que é denominada casa de respeito, casa de lei, é um pouco de respeito com quem está, eu enquanto secretário, nós enquanto secretário. Entendeu? Então, essa é a minha fala, essa é a minha indignação. Não foge do assunto. Se é resposta de requerimento, eu estou falando que eu respondo a minha dentro dos meus prazos, dentro do prazo que é estipulado por mim, pela prefeitura. Eu respondo. Então, não gostaria de me enquadrar nessa fala dele, que vocês sabem, e é desnecessário eu falar aqui, reproduzir essa fala, e gostaria, sim, que ele reavesse o que ele disse, porque tanto eu como nós que estamos aqui somos pessoas públicas e temos que sim que ser exemplo, porque nós deixamos de ser pedra e passamos a ser vidraça. E hoje a gente é muito atacado. E assim, você é atacado por críticas aqui construtivas, tudo bem, a gente está lá, mesmo que às vezes não seja uma crítica construtiva, não tem problema, a gente está lá para responder tudo, mas de uma forma que seja, no mínimo, respeitosa. Ok. Senhora secretária, a senhora disse que já está na pasta desde abril e tem muitos requerimentos que a prefeitura te passa com datas de meses atrás. Não, eu estou na pasta desde abril. Quando termina uma sessão aqui numa segunda-feira, eu chego na terça-feira, antes do requerimento chegar lá, eu peço para o funcionário dar uma olhadinha na Câmara, no site da Câmara, ver se tem coisa para a gente responder. A gente responde. Quando o protocolo chega, que é feito através de protocolo, quando esse protocolo chega, automaticamente a gente já anexa, porque a gente já tem a resposta e dá continuidade ao processo. Entendeu? Eu recebi hoje de secretários anteriores, tá? Então os documentos estavam parados lá na prefeitura em algum lugar. Não sei dizer se foi parado, isso eu não sei informar. Mas a senhora percebeu que eles já são antigos, mas só chegou agora para a senhora. Eu percebi por conta da data. Ele é datado, né? Ele tem uma data e não sei se foi tramitação da prefeitura, se alguém, não sei. Isso é uma coisa que assim, eu não sei dizer por que chegou hoje, mas são de coisas de 2018 que eu recebi, que é do gestor anterior. Então, assim, o que cabe a mim, que foi de abril, do meio de abril até hoje, é respondido, sim, com destreza e dentro do prazo. Então, eu não admito uma fala dessa imprópria numa casa de lei, que tanto vocês denominam uma casa de lei, uma casa de respeito, que eu também concordo que seja. Eu também concordo que seja. Ok. Tá? Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez eu agradeço por abrir a porta da casa para mim e ceder o espaço da tribuna. Obrigado por vir, pelos esclarecimentos trazidos a essa casa. E fique aqui registrado o senhor vereador, também a corregedor, e todos os demais das comissões, que a secretária, na fala dela que está aí, ela tem se mostrado atenta, só que lá dentro, internamente, está demorando para chegar para ela. Então, existe sim um problema. Isso causa uns transtornos. Está registrado. Quando chega na senhora, a senhora responde. Que muitas vezes a senhora agora chegou um monte de requerimento de secretários de 2018. Da prefeitura, exatamente. Quer dizer, a prefeitura está mandando o documento para você com data errada. Ok. Que eu acredito que devemos tomar as providências.